Olá, tudo bem? Eu sou Maria Clara Leite e estou aqui para levar a você as principais notícias do Brasil e do mundo. Acompanhe agora o Hora News. Começamos esta edição com informações da sessão desta quarta-feira no Conselho de Ética da Câmara, que discute o parecer do relator Marcos Rogério, favorável à cassação do mandato do deputado Eduardo Cunha. A reunião começou às 2h20 da tarde com o primeiro discurso do relator, que depois passou a palavra para o advogado de Cunha, Marcelo Nobre, e na sequência voltou a falar para ler o seu voto. No texto de cerca de 80 páginas, que começou a ser lido às 3h15 da tarde, Marcos Rogério disse que há provas robustas, amparadas em evidências e documentos, extratos bancários, declarações de autoridades e bancos estrangeiros, além de diversos depoimentos convergentes que demonstram que Eduardo Cunha teria sim recebido vantagens indevidas de esquemas relacionados à Petrobras e que mostram que ele mentiu perante a Comissão Parlamentar de Inquérito e também da Câmara dos Deputados. Depois de mais de 3 horas de leitura, o relator disse que vota pela cassação do mandato do deputado Eduardo Cunha por quebra de decoro parlamentar. Neste momento, os deputados discutem o parecer. Cada inscrito tem até 10 minutos para se pronunciar. Vamos ouvir o que diz este deputado. E mostrar que a Câmara não vai ficar de joelhos diante de quem não honra a casa ou de quem pressiona e usa de todos os meios possíveis e impossíveis para tentar se manter impune. Na terça-feira, o Conselho de Ética vai dizer não a esse tipo de prática. Parabéns, presidente, parabéns, relator. Por favor, deputado. Muito obrigado, senhor presidente. Eu quero, antes de finalizarmos a nossa sessão de hoje, dar aqui o testemunho dos meus cumprimentos a esses 2 parlamentares, porque acompanhei o trabalho dos 2 parlamentares. Nosso presidente Zé Carlos Araújo, que na data de hoje ainda está enfrentando manobras e retaliações, e digo a Vossa Excelência, seu trabalho também foi coroado nesta tarde, a sua firmeza e o seu propósito. Presidente Araújo conta com o apoio não só do Conselho, como do Parlamento e do povo brasileiro. Cumprimentar aqui o parecer impecável do relator Marcos Rogério. Difícil, mas impecável. Bem, a gente segue acompanhando então os discursos, os debates sobre o parecer favorável, então, à cassação do mandato do deputado Eduardo Cunha no Conselho de Ética da Câmara. Lembrando que a votação do parecer foi marcada para a próxima terça-feira. Outras informações sobre essa reunião você vai ter ao longo de toda a nossa programação. Agora nós seguimos com outras informações, porque o ex-advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, deve apresentar nesta quarta-feira a defesa prévia do processo de impeachment contra Dilma Rousseff no Senado. Isso na etapa chamada de pronúncia. Termina nesta quarta-feira o prazo de 20 dias para a presidente afastada Dilma Rousseff apresentar a defesa prévia do processo de impeachment no Senado. O ex-advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, que defende a petista, deve entregar o documento à comissão responsável. Cardoso deve reforçar a tese de que Dilma não cometeu crime de responsabilidade e de que o processo de impeachment foi motivado por vingança do presidente afastado da Câmara, Eduardo Cunha. Na quinta-feira, o colegiado se reúne para discutir o cronograma de atividades desta etapa chamada de pronúncia. É nesse momento que são reunidas as provas favoráveis e contrárias ao processo e as partes devem se manifestar. A partir daí, os parlamentares decidem se a denúncia contra Dilma procede e se ela deve ser levada a julgamento final. Em novo depoimento, o ex-presidente do Partido Progressista, Pedro Correa, condenado a mais de 20 anos de prisão na Operação Lava Jato, desenterrou um episódio polêmico da política brasileira: a compra de votos para a reeleição de Fernando Henrique Cardoso em 1997. Correa afirmou que um dos momentos mais espúrios que presenciou em toda a carreira de deputado foram os anos de 1995 a 2002, durante o governo FHC.
O delator relatou que o governo Fernando Henrique escalou o então ministro das Comunicações, Sérgio Mota, e o presidente da Câmara na época, Luiz Eduardo Magalhães, para negociar com parlamentares o voto a favor pela emenda que permitiria a reeleição do presidente. De acordo com Pedro Correa, essas lideranças compraram os votos para a reeleição de mais de 50 deputados. O ex-presidente FHC disse que Pedro Correa apenas repetiu o que foi veiculado pela imprensa na época. E o presidente em exercício, Michel Temer, deu posse aos presidentes da Caixa Econômica Federal, Gilberto Occhi, presidente do Banco do Brasil, Paulo Caffarelli, presidente da Petrobras, Pedro Parente, presidente do BNDES, Maria Silvia Bastos, e o presidente do IPEA, Ernesto Lozardo. Ele também anunciou o jurista Torquato Jardim como novo ministro da Transparência. E durante essa cerimônia de posse dos presidentes das estatais, o presidente em exercício, Michel Temer, afirmou que ninguém vai interferir na Operação Lava Jato. Eu quero revelar pela enésima vez, que ninguém vai interferir na chamada Lava Jato. A toda hora eu leio uma outra notícia de que o objetivo é derrubar a Lava Jato. Por isso que eu tomo a liberdade, sem nenhum deboche, de dizer pela enésima vez: não haverá a menor possibilidade de qualquer interferência do Executivo nessa matéria. Por isso eu desejo a cada um êxito em suas missões, em suas gestões, que deverão atender ao imperativo da transparência e eficiência que a sociedade brasileira, com toda razão, exige de todos nós. E uma blitz em escolas de 180 cidades de São Paulo encontrou uma série de irregularidades na merenda dos alunos. Olha só, havia até um escorpião em uma das cozinhas, além de alimentos com a data vencida. Funcionárias foram flagradas preparando a comida sem luvas. Nesta escola, um pombo estava sobre as caixas que armazenam os alimentos. Em outra, o teto estava mofado. E nessa aí, a tampa do esgoto fica no mesmo local das refeições. Hoje, os responsáveis vão receber um relatório para começar a fazer mudanças. Agora vamos falar sobre um costume perigoso que está nas ruas de muitas cidades: a venda de alimentos em natura. Pode ser prático, mas nem sempre é saudável, viu? A nossa equipe de reportagem levou amostras de frutas para análise e o resultado preocupa muito. O carrinho com frutas fica parado na rua. Ali mesmo, o ambulante descasca o abacaxi, depois coloca fatias em saquinhos. Também corta melancia. Não usa luvas, nem avental e touca. A cliente paga, ele pega o dinheiro e não lava as mãos. Para quem anda sempre com pressa, no meio do caminho até vira uma solução prática. Mas se a ideia é consumir um tipo de produto sempre recomendado por fazer bem à saúde, o problema é o que pode acontecer com a falta de higiene no preparo dessas frutas. Nossa equipe comprou em algumas bancas melancia e abacaxi já cortados e também sucos. Os produtos foram levados para o biomédico Roberto Figueiredo, o doutor Bactéria. Em todas as amostras, houve crescimento de micro-organismos. Em pedaços de abacaxi, foram encontrados coliformes fecais. Existe a possibilidade de ter qualquer daqueles germes que são patogênicos, que dão doença. Isso pode ocasionar uma diarreia, vômito e até complicações mais sérias. A recomendação é avaliar sempre como os alimentos são manipulados. A roupa do cidadão que está fazendo esse trabalho aqui tem que ser branquinha, protetor de cabelo, as unhas aparadas, né? Barba, não pode ter barba. Então tem que ter álcool gel para uso dela e para uso da pessoa. O Sérgio prefere não arriscar. Cortado assim, acho que deve pegar a bactéria nesse... Tenho medo desse negócio. Tem que tomar cuidado. E a Organização Mundial da Saúde passou a recomendar que casais que visitaram locais com surto do Zika vírus adiem a gravidez. Na Bahia, foi lançado um teste que detecta a doença em 20 minutos. Foram pelo menos 8 meses de pesquisa. É o primeiro teste de detecção rápida do Brasil para este tipo de doença.
e acabou de receber o registro da Anvisa para produção e venda no país. Só até o início de maio deste ano foram registrados quase 37 mil casos na Bahia. Nos últimos 12 meses, 105 mil. Durante todo esse período, a doença confundiu médicos e pacientes. Os primeiros casos suspeitos no município baiano de Camaçari lembravam sintomas da dengue e do sarampo. Outras doenças associadas ao Zika vírus passaram a ser diagnosticadas, como a síndrome de Guillain-Barré e a microcefalia. Até hoje, os pacientes com suspeita de infecção pelo Zika vírus só ficam sabendo do resultado do diagnóstico em até 3 semanas após os testes de laboratório. Agora, esse tempo foi reduzido para apenas 20 minutos. Esse teste será oferecido ao Sistema Único de Saúde de todo o país, em todos os estados, e a partir de então distribuído aos postos de saúde, às UPAs e aos hospitais e laboratórios de referência. Nas imagens de satélite, vemos que a nebulosidade continua se espalhando desde o norte até o sudeste. O canal de umidade persiste, trazendo umidade da Amazônia desde o norte até parte do centro-oeste, sudeste e sul, causando pancadas de chuva. A chuva persiste, porém com menor intensidade, desde o Alagoas até o Maranhão. Já do leste do Mato Grosso até a Bahia e o Espírito Santo e do oeste do Paraná ao Rio Grande do Sul, tempo seco e ensolarado. Na região sul, a chuva avança no norte e leste do Paraná e litoral de Santa Catarina. Nas demais áreas, o predomínio é de sol. Máxima de 19 graus em Porto Alegre, 22 em Florianópolis e 20 em Curitiba. A chuva avança pela maior parte do sudeste. Chove forte no Triângulo Mineiro, sul de Minas e oeste paulista. Tempo seco apenas no centro-norte de Minas Gerais e no Espírito Santo. Máxima de 24 graus em São Paulo, 31 no Rio, 29 em Belo Horizonte e também em Vitória. No centro-oeste, a chuva ganha força no Mato Grosso do Sul e sul de Goiás. Tempo seco apenas no leste de Mato Grosso e norte de Goiás. Máxima de 32 graus em Goiânia, 30 em Brasília, 27 em Campo Grande e 31 em Cuiabá. No nordeste, o tempo seco ganha força no interior e no estado da Bahia. A chuva continua no litoral dos demais estados, porém com menor volume que nos dias anteriores. Máxima de 29 graus em Maceió, Aracaju e Recife, 30 em Salvador, João Pessoa e Natal e 31 em Fortaleza. Na região norte, há risco para temporais ao longo da tarde e o tempo será seco apenas no sul do Pará e no Tocantins, como nos dias anteriores. Máxima de 36 graus em Palmas, 33 em Belém, 32 em Macapá, 29 em Boa Vista e 31 em Manaus. Falamos agora de um novo caso de estupro, desta vez aqui em São Paulo. Uma estudante de comunicação da Universidade de São Paulo, de 20 anos, foi vítima de abuso sexual em Sorocaba, no interior de São Paulo. O crime aconteceu durante o tradicional Jogos Universitários de Comunicação e Artes. A cena, uma festa. Na pista de dança, esta jovem. A estudante da Escola de Comunicações e Artes da USP, que não quer mostrar o rosto, conta que o agressor chegou por trás e já cometeu o abuso sexual. Eu não vi ele se aproximando, eu só percebi quando ele já estava me tocando. Antes disso eu não tinha visto ele. A jovem revela que empurrou o homem e foi para longe, mas ele foi atrás e cometeu de novo o mesmo abuso, colocando a mão dentro da calça dela. A estudante chegou a sentir dor. Ele chegou por trás da mesma forma e eu empurrei ele, porque realmente ele me machucou. E aí eu saí correndo atrás das pessoas que estavam organizando a festa. O crime, segundo a estudante, aconteceu numa festa da faculdade dela, durante o tradicional JUCA, os Jogos Universitários de Comunicação e Artes. Foi neste salão do Sindicato da Polícia Civil em Sorocaba, interior de São Paulo, na madrugada do último sábado. Esta foi a primeira vez que a cidade recebeu os Jogos. Cerca de 6 mil estudantes de 8 faculdades do estado de São Paulo participaram do evento. Logo depois do segundo abuso, conta a jovem, ela procurou os organizadores da festa, reconheceu o homem que estava sozinho num canto do salão. Ele foi expulso e levado até a rodoviária da cidade. Antes, os seguranças tiraram uma foto do RG dele.
Foi assim que os alunos que também estavam na festa conseguiram identificar o homem. O suspeito seria um estudante de física, também da USP, aqui da capital, que tem 35 anos. Depois disso, a estudante, muito nervosa, foi para a delegacia de Sorocaba. Registrou a denúncia. Na manhã seguinte, já estava de volta à casa da mãe, na zona norte de São Paulo. Na hora, eu não sabia o que fazer. Eu entrei em desespero e eu não pensei em chamar a polícia ou não. Eu só fiquei com muito medo. Numa rede social, uma nota de repúdio assinada por mais de 160 entidades estudantis da USP fala que esta não é a primeira vez que o autor do estupro, que estuda física no campus, comete tal crime. Pelo menos outras 3 alunas da ECA também foram vítimas de estupros cometidos por esse homem numa festa no dia 16 de abril. A jovem contou que uma destas garotas ligou para ela e disse que também tomou coragem para fazer a denúncia na polícia. Na época, teve medo. Sentimento que a estudante também está vivendo, tanto que ainda não voltou às aulas. Nossa, eu morro de medo dele ter marcado meu rosto, eu morro de medo dele me procurar, eu tenho medo do que pode acontecer. Inclusive, essa foi uma das coisas que eu pensei até ao fazer a denúncia. Eu pensei de como ele poderia reagir se ele viesse atrás de mim, se ele me ameaçasse. Assustada, a jovem, que tem apenas 20 anos, já passou por exames e diz que vai com a denúncia até o fim. Não é culpa nossa, né? Não havia nada que eu pudesse ter feito para evitar isso. A culpa é dele. E nossa, é horrível, parece que é um pesadelo. E aquela adolescente de 16 anos, vítima de estupro coletivo no Rio de Janeiro, vai se mudar do Rio e deve trocar de nome. É que ela está sendo ameaçada de morte. Por motivo de segurança, o novo endereço da adolescente de 16 anos é mantido em sigilo e ela poderá trocar até de nome. A medida foi tomada depois de a menina ter recebido ameaças de vários estados. Ela tem medo de tudo. E o que eu disse ontem para ela, ela tem 16 anos de idade. É uma criança. Essa garota tem tudo para recomeçar uma nova vida. Com absoluta certeza, ela não vai ter recomeço se ficar aqui. A polícia procura por 4 foragidos. Até agora, 2 homens foram presos. A polícia do Rio identificou mais um suspeito, que por enquanto não teve o nome divulgado. Os investigadores chegaram até ele depois de depoimentos dos presos. Raí garantiu que emprestou o celular para um amigo, que foi o responsável por gravar a jovem desacordada. O 7º envolvido no crime ainda não teve a prisão decretada. A repercussão do caso de estupro coletivo no Rio pode mudar a legislação brasileira. O ministro da Justiça anunciou a criação de um núcleo federal de proteção à mulher. Mas vamos estabelecer um protocolo único de atendimento à vítima mulher, de encaminhamento à assistência social, a psicólogos, quando houver necessidade, aos médicos, para que seja nacional isso e nós possamos trabalhar melhor a questão do atendimento à vítima. Bem, agora a gente muda de assunto para falar que motoristas do Uber foram agredidos com cadeiras e pedaços de madeira por taxistas dentro de um posto de combustíveis em Brasília. Uma família que não tinha nada a ver com a confusão também teve o carro quebrado e os passageiros foram agredidos e ameaçados. Esse vídeo mostra quando eles invadiram o posto de combustíveis. Repare nas mãos de alguns. É possível ver que carregam cadeira e até pedaço de madeira. Era final do dia e tinham 5 motoristas do Uber esperando o chamado do aplicativo sentados em uma mesa do posto que fica no aeroporto. Eles foram surpreendidos por uns 50 taxistas que chegaram já agredindo. A gente nem viu nada, só chegaram batendo tudo, quebrando. Não deu tempo de fazer nada. Eles tentaram nos agredir, conseguimos entrar dentro da loja de conveniência e quebraram todos os carros que estavam do lado de fora. A confusão foi parar na delegacia do Lago Sul, que ficou lotada de carros do Uber.
Todos os outros colegas foram em apoio aos que sofreram a maior pancadaria já vista no Distrito Federal. E as agressões dos taxistas não pararam por aí. Era por volta de 8h30 da noite quando 4 irmãos chegaram de viagem no Terminal 2 do aeroporto. A esposa de um deles estava esperando neste carro. Eles entraram e saíram. Um taxista começou a seguir o veículo e a dar luz alta. Ali começava o pesadelo da família. Uma mulher gritou: gente, não mata não, que eles não são Uber. Não mata, eles não são Uber. Aí foi onde nós conseguimos entrar dentro do carro e um gritou: joga gasolina, toca fogo no carro com eles dentro, toca fogo no carro com eles dentro. Aí nós conseguimos dar ré e fomos para o aeroporto para poder chamar a polícia. As lesões por todo o corpo dos irmãos mostram o trauma vivido. Pelo que se foi visto aí, os taxistas eles estão para tudo, eles estão para qualquer coisa, porque nós estávamos num carro particular, ele nem black não é o nosso carro. É um carro 1000, um carro de trabalho que a gente costuma trabalhar. Para este motorista do aplicativo, enquanto houver impunidade para a violência cometida por alguns taxistas, essa história vai continuar e deve piorar. O sindicato dos taxistas de Brasília não tem moral e nem força nenhuma, ao meu ver. Porque é um sindicato que foi criado para defender só taxista, mas não para defender a sociedade como foi agredida hoje, que é um exemplo maior, que são um bando de bandidos e assassinos, porque se não parassem de bater neles, ia capaz de matar. E cadê agora a licença? Agora eu pergunto ao sindicato, se vocês são um sindicato de verdade, casse a licença desses taxistas, porque só vai aprender quando pega no bolso. Que horror, né? Bem, o presidente do Sindicato dos Taxistas disse que o sindicato vai assistir às imagens, tentar identificar os taxistas e conversar com eles, e que a competência de punir ou cassar a licença é do governo. A família de uma estudante morta na Bolívia luta para trazer o corpo da jovem para o Brasil. Aparentemente, Yasmin morreu dormindo, mas a causa ainda não foi esclarecida. Os pais não têm dinheiro para pagar pelo transporte do corpo. A reportagem é de Ingrid Gribel. Jovem, determinada e prestes a ter uma carreira internacional. Yasmin Lima tinha 19 anos e morava na Bolívia havia 3 meses para realizar um sonho, tornar-se médica. Yasmin era uma menina focada nesse sonho dela, desde criança. Uma menina estudiosa, carinhosa, educada, doce. Yasmin foi encontrada morta por colegas de faculdade no apartamento onde morava, na cidade de Cochabamba, no último domingo. Segundo a polícia boliviana, a estudante brasileira estava deitada na cama e enrolada num cobertor. Um laudo preliminar indicou que a causa da morte foi sufocamento por refluxo. É o que conta por telefone uma amiga de Yasmin. Olha, na autópsia disse que não foi suicídio, não foi envenenamento, não foi nada. Ela comeu e broncoaspirou. Os pais moram em São Luís, no Maranhão. A irmã viajou para a Bolívia para acompanhar as investigações de perto. O que a família quer agora é trazer para o Brasil o corpo da estudante de medicina. Mas para isso eles teriam que pagar R$40 mil, valor que os pais dela não têm. A família recorreu então à Embaixada do Brasil na Bolívia e a resposta foi a de que, sem dinheiro, o corpo dela será enterrado num cemitério de lá com a ajuda do governo local. O Ministério das Relações Exteriores informou que não há lei ou recurso do orçamento que permita ao governo brasileiro pagar pelo sepultamento ou pelo traslado do corpo e que as despesas são por conta da família ou de amigos da pessoa que morreu. Essa advogada especialista em direito internacional discorda. Diz que a responsabilidade por brasileiros vivos ou mortos no exterior é sempre do governo. Não é só na vida, na morte ele também continua sendo um brasileiro. Na morte ele também precisa voltar para os seus familiares e ser enterrado junto da sua família. Ele precisa de uma autópsia, ele precisa de um tratamento digno. E para isso, nada melhor do que a nossa representação diplomática. Então é obrigação da embaixada, porque é obrigação do Estado cuidar dos seus nacionais no estrangeiro. A família de Yasmin pode pedir na justiça para que o governo brasileiro seja obrigado a trazer o corpo nos próximos dias. Ter a chance de se despedir da jovem que sonhava ser médica é só o que eles querem. É um descaso muito grande com a gente. E essa resposta é
é absurda, só nos causa indignação. Certeza, né? Bem, 3 bandidos fizeram um arrastão em 4 residências. O detalhe é que cada casa fica numa cidade diferente da Grande São Paulo. Eles levaram televisões, celulares e os carros das vítimas. 2 deles já foram presos. Esses 2 criminosos fizeram 6 vítimas em apenas uma noite. Os bandidos rodaram por 4 municípios da Grande São Paulo até serem presos: Suzano, Mogi das Cruzes, Itaquaquecetuba e Poá. Davis, de 26, e Fabiano, de 24, que já tinha passagem por roubo. A primeira pessoa a ser rendida na porta de casa foi este homem que mora em Suzano. Ele foi amarrado durante o assalto e depois levado como refém. Então me levaram porque ele estava com medo de sair na rua. Casa de carro na rua, né? Tinha bastante gente na rua naquela hora, né? Aí começou a chover, o pessoal se espantou, aí foi na hora que eles pegaram e foram embora, né? Mas me deixaram uns 500 metros mais para frente. Da casa dele foram roubados 2 televisores, celulares e um carro. Já em Mogi das Cruzes, outra vítima teve a casa invadida pelos bandidos. A mulher estava chegando na casa da mãe junto com a filha quando 3 criminosos a abordaram. Eu estava colocando o carro na garagem, aí chegou um homem armado. Abordou eu e minha filha de 11 anos e depois entraram mais 2 homens armados e abordou eu, a minha filha, a minha mãe e o meu irmão. E o meu pai estava dormindo no quarto. O roubo durou cerca de 15 minutos, que foram suficientes para deixar a vítima traumatizada. Na delegacia, ela reconheceu os 2 presos. Eles estavam procurando se tinha alguma polícia, se tinha alguma arma. Falei que não tinha nada. Eles mandaram eu ficar quieta para eles não atirarem. O vigilante Tiago Henrique Gomes da Rocha, apontado como serial killer de Goiânia, é julgado pela 10ª vez. Desta vez, ele responde pela morte do açougueiro Adailton dos Santos Farias, de 23 anos. O Ministério Público pede que o vigilante seja condenado por homicídio qualificado. O júri popular é formado por 4 homens e 3 mulheres. O réu não compareceu ao julgamento. O crime aconteceu em 31 de julho de 2014. Tiago Henrique responde por mais de 30 assassinatos e já foi condenado 9 vezes. As notícias do Espírito Santo também são destaque aqui no Hora News. Por isso, nós vamos agora direto à nossa redação em Vitória. Olá, boa noite, Adriana Marques. Oi, Maria Clara, boa noite para você também. Um vendaval seguido de chuva de granizo atingiu no final da tarde de hoje a cidade de Aracruz, no norte do Espírito Santo, e provocou muitos estragos na cidade. Casas e escolas foram destelhadas. Vários postes se partiram ao meio com a força do vento. Árvores foram arrancadas. Funcionários de uma indústria de celulose estavam em um ônibus e fizeram imagens impressionantes da força do vendaval. No vídeo é possível ouvir o desespero dos trabalhadores. Em nota, a Prefeitura de Aracruz disse que há desabrigados em vários pontos da cidade e pede atenção aos motoristas porque várias árvores caíram nas estradas de acesso ao município. Mas essa chuva toda aí é exceção aqui no estado, viu? O Espírito Santo é o 2º maior produtor de café do país, mas a exportação dos grãos está ameaçada. O estado não deve produzir em 2016 nem a metade de sua capacidade. Os produtores capixabas dizem que nunca passaram por uma seca tão grave. O café está estragando no pé por falta de água. Nos pés até há frutos, mas muitos deles estão com pouco peso e outros estão queimados. Ambos os problemas causados pela falta de água. As represas secaram e nem mesmo cavando poços é possível encontrar o recurso. Este produtor do norte do estado afirma que nunca viu uma crise como essa. Não dá nem para pagar os apanhadores de café, porque eles cobram R$10 por saca de café para apanhar. Certo? E depois a mão de obra de caminhão, trator, secador e tudo,
acaba você ainda tirando dinheiro do bolso para salvar esse café. E as notícias ruins não param de atingir o setor. E a previsão para o futuro próximo é assustadora. Se a safra de 2015 já foi ruim, a de 2016 deve ser ainda pior. Se não bastasse a seca prolongada que atinge o Espírito Santo, uma chuva de granizo ajudou a destruir parte da lavoura capixaba. Por causa disso, a produção do Espírito Santo deve ser apenas a metade da capacidade máxima de 15 milhões de sacas de café. A projeção é do Centro de Comércio do Café de Vitória, que está preocupado com o cenário para o setor no estado. A cafeicultura emprega no estado, o setor café, em torno de 350 mil postos de trabalho, desde a produção, serviço, exportação, comércio, enfim. Você tendo a produção esse ano em torno de 6 milhões de sacas, a menor do que a nossa capacidade de produção, isso significa em torno de 2 bilhões e 100 milhões de reais a menos que deixa de circular em nosso estado. A situação mais grave é da produção do café Conilon, o carro-chefe da cafeicultura capixaba. São cerca de 12 milhões de sacas por ano. No entanto, os produtores que trabalham com esse tipo de café estão cada vez mais endividados. Não só eu, como todos os produtores rurais e produtoras, né? Em média aí de 80% deve ao banco. Em meio a tanto problema, o setor recebeu pelo menos uma boa notícia. O Ministério da Agricultura suspendeu a permissão para a importação de café verde do Peru, o que poderia trazer ainda mais dificuldades para os produtores locais. Mas essa suspensão ela não é definitiva. Daqui uns dias ela pode reacender e aí começa toda uma batalha outra vez para não tornar pior uma situação que já é dramática. O Espírito Santo é o segundo maior produtor de café no Brasil, mas se não bastassem os desafios no cultivo, exportar o produto por aqui também é um problema. O Porto de Vitória não possui estrutura para os navios maiores. É um porto obsoleto, um porto que não comporta navios de grande tamanho. Então o café embarca aqui em Vitória, vai para Santos, troca de navio para ir para o seu destino final. 80% desse volume embarcado fez isso. Isso tem custo. Isso tem custo em torno de, para traduzir em reais por sacas, em torno de R$6 por saca. E alguém tem que pagar essa conta. Com a safra deste ano prejudicada e um futuro incerto, os produtores pedem ajuda de olho no ano que vem. Esperando que Deus manda chuva, para poder salvar a lavoura para o próximo ano e colher um cafezinho. Porque esse café aqui praticamente já está todo perdido. E pescadores no norte do estado travam uma verdadeira batalha para tentar receber o auxílio da Samarco. Mas a mineradora restringiu o grupo que tem direito ao benefício e excluiu trabalhadores de 3 regiões que também foram afetadas pela lama de rejeito da barragem de Mariana. Dezenas de famílias estão à espera do benefício prometido pela Samarco desde novembro de 2015. Só que na última reunião realizada no dia 20 de maio entre a categoria e representantes da mineradora, os pescadores tiveram uma surpresa desagradável. Profissionais de Pontal do Ipiranga, Barra Seca e Uruçuquara não serão mais cadastrados e estão de fora da lista dos beneficiados. A notícia deixou os pescadores indignados. Eles falaram que eles não cadastrariam mais os pescadores porque o rejeito não estava mais na nossa região. A bagunça que eles fizeram em Linhares foi cadastrar pessoas que não vivem da pesca, pescador que era de fato que eles arrumaram essa situação aí toda, e os nossos pescadores que vivem realmente da pesca não estão tendo o seu lucro. Eu acredito que essa situação agora vai se parar no Ministério Público, porque eu já agendei no Ministério Público, aonde o representante da Samarco vai ter que ir lá junto comigo e junto com o nosso advogado para a gente estar conversando. Dos 800 profissionais cadastrados na colônia de pescadores, 180 ainda não conseguiram receber o auxílio prometido pela mineradora Samarco. Muitos barcos estão assim, parados. E os pescadores que se arriscam não estão conseguindo vender o pescado. Porque se a gente pega um peixe, eu não vou comprar esse peixe porque está contaminado, né? E o que a gente vai fazer? Porque se está contaminado,
Eles têm que vir beneficiar a gente, né? Porque a gente vive da pesca, não vive de outra coisa. É injusto o que a gente está passando, porque se não tivesse contaminado, como eles falam, por que no verão, que é a época das pessoas vender suas coisas, ter seu dinheiro, eles foram lá botar uma placa de todo o tamanho falando que tá interditada a praia. Agora que já prejudicou, todo mundo fala que não tá? É justo isso? Muitas famílias que viviam exclusivamente da pesca estão passando por dificuldade financeira. Eu sento lá, faço um tapetinho, vendo e não recebo. Porque não tem dinheiro, eles não têm dinheiro para pagar, né? Aí a gente bebe disso mesmo. Tá difícil. Tá difícil pro nosso lado. Tá difícil mesmo. Ninguém quer comprar. Eu mesmo tô lá, ó, com ostra, que sempre eu tiro as ostrazinhas, sururu. Tô lá, tudo no freezer. Porque não acho para comprar. Em nota, a Samarco disse que se reuniu com a colônia de pescadores e explicou os critérios para o recebimento do benefício e que a pesca não está proibida nas regiões que mostramos na reportagem. Portanto, os pescadores não precisariam do auxílio. Bom, Maria Clara, essas foram as nossas notícias de hoje aqui do Espírito Santo. A gente volta agora a São Paulo com você. Boa noite e até amanhã. Até amanhã, Adriana. Ótima noite para você também. E o Hora News vai agora a um rápido intervalo e volta em instantes. Continue com a gente. O Hora News Espírito Santo volta agora e esses são os outros destaques desta quarta-feira. Casa desaba em Cariacica e uma mulher morre soterrada. Seminário discute novos investimentos para o norte do estado. Tem os gols da Série B do Campeonato Brasileiro. O Vasco se mantém firme na liderança. E fique de olho no nosso balcão de emprego, hein? Tem vagas para cursos de qualificação de graça. Um cômodo de uma casa no bairro Nova Rosa da Penha 2, em Cariacica, desabou na madrugada de hoje. Uma mulher morreu. O cômodo onde a cobradora de ônibus, Dinalva Santos de Miranda, de 32 anos, dormia, ficou completamente destruído. O desabamento aconteceu no bairro Nova Rosa da Penha 2, em Cariacica. Os vizinhos foram surpreendidos pelo barulho. Era 3 horas da manhã quando nós escutamos o barulho. Tava todo mundo dormindo? Tava. Todo mundo dormindo, só escutou só o barulho. E aí? Aí meu irmão saiu para fora com os 2 filhos dela e os filhos dela começaram a pedir ajuda, mas não tinha como nós ajudar porque ela estava debaixo dos escombros. O cômodo ficava anexo à parte principal da casa. Os filhos de Edinalva, de 17 e 19 anos, também estavam no local, mas não se machucaram. Quando o corpo de bombeiros chegou, a vítima já estava morta. Diz que ela deu um grito, né? Ela falou assim, ai, ai, e aí ninguém ouviu mais nada. Aí a gente pensou que ela poderia estar desmaiada e a gente estava assim, né, com o pensamento que ela ia ser resgatada com vida, né? Todo mundo ali torcendo, mas infelizmente foi uma tragédia muito grande essa madrugada aqui. A Defesa Civil também esteve na casa. A área foi isolada. Segundo informações da Prefeitura de Cariacica, a residência não apresenta instabilidade, mas o anexo foi construído de forma inadequada. Segundo moradores, é grande o número de casas aqui na região com a estrutura ruim. A dona Maria José, por exemplo, mora ao lado da casa da Dinalva. A residência dela está cheia de rachaduras e, como a gente pode ver, ó, balança bastante. A dona Maria José teme pela segurança da família. Eu moro aqui porque sou obrigada, não tem para onde ir. A gente viu aí que a casa balança, né? Balança, ela balança. E quando chove e venta, então... eu fico com mais medo ainda de ficar dentro de casa. A dona de casa pede o apoio do poder público para levar a família para um lugar seguro. Eu já não saí daqui para pagar aluguel porque eu não tenho condições de pagar. Então fica aí o apelo. É, fica aí o apelo. Em nota, a Prefeitura de Cariacica diz que fiscaliza todas as obras no município e que o cômodo ou puxadinho que desabou foi construído de forma irregular. O laudo com as causas do desabamento vai ser feito pelo Corpo de Bombeiros e deve ficar pronto em 3 dias. Depois do caso da adolescente estuprada no Rio de Janeiro, o Senado aprovou ontem um projeto de lei que prevê pena mais rigorosa para os crimes de estupro coletivo, podendo a pena chegar a 30 anos de prisão.
Assunto para o nosso comentarista em segurança pública, Paulo César Gomes. Boa noite, Paulo César. Boa noite, Adriana. Boa noite a todos. O que você achou desse projeto de lei, Paulo César? Bom, Adriana, estava tramitando no Senado Federal esse projeto de alteração ao artigo 213 do Código Penal. Então, foi colocado no artigo, agora acrescentando ao artigo, o estupro coletivo que não tinha no Código. Não existia no Código. E com isso, o infrator que cometer crime contra menor de 14 a 17 anos de idade poderá ser condenado, Adriana, a 16 anos de prisão. E quem cometer estupro contra menor de 14 anos, essa pena ficou mais grave, Adriana, mais grave. 25 anos de prisão. Mostra aí que tem uma coisa bastante acentuada em relação à punição. E quem cometer crime contra pessoa maior de 18 anos poderá ser condenada a 13 anos de prisão. Nesse caso aí aumentou somente um ano, que a pena mais grave era de 12 anos de prisão. Mas não é só isso, né, Paulo César? Quem divulgar imagens e vídeos também vai ser punido? Exatamente, Adriana. Quem divulgar imagens, fotos, vídeos, poderá ser condenado a 2 a 5 anos de prisão. Então, mostra que o legislador está querendo inibir esse tipo de crime. Agora, no caso do estupro comum, a pena que existe hoje, ela é suficiente, Paulo César? Olha, no estupro comum, não. Para você ver, uma pessoa pratica um ato criminoso desse gênero, poderá ser condenado de 6 a 10 anos. Isso uma pessoa, agravando de 2/3 ser um coletivo mais de 2 pessoas. E também se nesse estupro ter lesões graves, ela poderá ser condenada até 12 anos de prisão. Mostra ainda que tem que aumentar também a tipificação, o aumento da pena, exatamente o estupro cometido com uma pessoa. Eu falei aí no início da nossa conversa que a pena pode chegar até 30 anos no caso do estupro coletivo, caso a vítima venha a falecer, venha a morrer. E essa figura já está no artigo 121 do Código Penal. Logicamente que a pessoa que sofrer esse tipo de atentado, né, à sua integridade física, então o infrator poderá ser condenado até 30 anos de prisão. Mas isso já existe no Código Penal, no artigo 121, também que é homicídio, mas foi uma figura mais tipificada dentro do estupro. Agora, vale lembrar, né? Não adianta nada mudar a lei se a mulher não perder o medo de denunciar. Tem que denunciar, né, Paulo César? Exato, Adriana. As mulheres têm que denunciar, não confiar no aparelho policial, porque tem dado resposta suficiente e colocando nas grades a esses infratores que precisam cada dia mais estar atrás das grades. Paulo César, mais uma vez, obrigado pela sua presença. Ok, Adriana, uma boa noite a todos. Obrigada, boa noite. Bom, e foi aprovada a lei que obriga os motoristas a andar com os faróis ligados mesmo durante o dia. Esse é o tema da nossa enquete da semana. Você concorda que andar com o farol aceso durante o dia aumenta a segurança nas estradas? Sim ou não? Vote, participe. O nosso site é o simnoticias.com.br. Quinta-feira de sol e poucas nuvens. Agora nós vamos ao norte do estado com Cláudio Alves. Oi, Cláudio, boa noite para você. Boa noite, Adriana. Boa noite a todos. O terceiro encontro do Arranjo Produtivo de Linhares discutiu nesta quarta-feira a situação econômica atual e as perspectivas de novos empreendimentos aqui para a região norte capixaba. O ex-presidente da Companhia Vale e atual diretor do Conselho Administrativo da Emilog, Wilson Nélio Brumer, foi o convidado principal do evento. Empresários de pelo menos 100 setores da economia linharense, além de políticos, participaram do encontro. O palestrante convidado foi o ex-presidente da Companhia Vale, da Acesita e CST, Wilson Nélio Brumer. Em pauta, um panorama da economia nacional e os projetos da Emilog, empresa que pretende construir no litoral de Linhares o Complexo Industrial Norte Capixaba, do qual Brumer é presidente do Conselho Administrativo. Linhares está no sudeste,
num estado que eu entendo muito amigável em termos de atração de investimentos, em termos de tratamento ao empresário. E o que nós pretendemos é transformar aquela área num grande empreendimento, não imobiliário, num empreendimento de atração de negócios, de empresas, né? Usando a potencialidade da região, usando os mecanismos que existem aqui na região. E eu tenho certeza que, juntos aí com a comunidade, nós vamos encontrar o que realmente podemos fazer em parceria para que haja um desenvolvimento sustentável na região. A chegada do empreendimento, que está em fase de conclusão de projeto, animou a classe empresarial da região. A gente percebe que, até foi dito aqui na palestra, a gente precisa muito do incentivo também do emocional, né? Da gente sentir que a coisa está avançando, a gente poder acreditar que o país vai conseguir vencer essa crise. Eu acredito que a gente está perto de sair. Nós estamos numa região central, nós temos um potencial logístico enorme, nós temos um potencial marítimo, nós temos grandes empresas, um povo trabalhador, um povo ordeiro, um estado bonito, um estado que tem condições que nenhum outro estado no Brasil tem. Com 30 minutos você está na serra ou na praia, você faz a sua escolha, mas há um grande potencial. E a MLog, ela viu isso em Linhares e existe realmente esse potencial. Hoje ela vem com um projeto mais enxuto, ainda em fase de acabamento, de concepção, mas com a certeza de que Linhares é um bom lugar para se viver, empreender e investir. O prefeito de Linhares também se mostrou otimista. Não é o município nem o estado, o nosso país todo está em crise. Está em crise. Mas eu acredito que a gente trabalhando, a gente vence isso aí, não podemos desanimar. O homem tem que trabalhar, o homem tem que lutar e acreditar no futuro que a gente vence. Digo que num ciclo aí de 2, 3, 4 anos, nós vamos voltar a crescer, gerar novos empregos e renda e novos projetos poderão vir para o Espírito Santo com geração de renda e crescimento da sociedade local no estado. Adriana, por hoje é só. Para você uma boa noite e até amanhã. Até amanhã, Cláudio. Bom, ontem teve rodada da Série B do Campeonato Brasileiro e hoje tem mais futebol. Quem comenta é o Paulo Duarte. Alô, Adriana, alô, minha gente amiga do esporte, aquele abraço. Terça-feira foi dia de jogo, claro que foi. Os jogos da Série B sempre são realizados às terças-feiras. E o Vasco da Gama, jogando com o Oeste, que tem a camisa igual à do Flamengo, segundo comentários, acabou tropeçando. Olha os gols do jogo. E o brasileiro da Série B teve prosseguimento. O Vasco deu uma tropeçada no Oeste, o rubro-negro. O primeiro gol nasceu com 20 segundos de jogo. Nenê na esquerda chutou no kick da bola e ela foi para o gol. Um golaço cruzmaltino. O Oeste não se intimidou, lutou e batalhou realmente. O gol de empate veio após um bate-rebate na zaga da equipe do Vasco da Gama e também foi um golaço de fora da área. Francisco Alex, final, Série B do Campeonato Brasileiro. Vasco 1, Oeste também 1. E agora o Campeonato Brasileiro da Série A. Os jogos que serão realizados nesta quarta-feira. Você sabe com quem o seu clube vai jogar? Confira comigo na tabela. Botafogo do Rio de Janeiro e Cruzeiro. Internacional do Rio Grande do Sul e Atlético do Paraná. Curitiba e Chapecoense. Figueirense e São Paulo. Santa Cruz e Esporte Clube do Recife. Corinthians e Santos. Atlético Mineiro e Fluminense. Se o Campeonato Brasileiro, Adriana, minha gente amiga, estivesse na sua última rodada, estes seriam os clubes rebaixados do Brasileirão. Olha só. Figueirense, América Mineiro, Cruzeiro e Sport Recife. A liderança do Campeonato Brasileiro pertence à Gauchada, tchê. Olha aí. Grêmio e Internacional estão liderando com 10 pontos. O Santa Cruz está na terceira posição. Olha, Adriana, para completar o nosso papo de hoje, Atlético Goianiense e Vasco da Gama já acertaram os detalhes para jogar no dia 11 deste mês de junho, à tarde, no estádio Kleber Andrade, um jogo importante para a equipe do Vasco da Gama. Só um detalhe. A Federação de Futebol, após a reunião juntamente com a Polícia Militar e o pessoal da CESPORT, ficou definido o seguinte: os organizadores têm até sexta-feira para ter o laudo da Polícia Militar, que exigiu, entre outras coisas, a colocação de câmeras de vídeo monitoramento no estádio Kleber Andrade. Portanto, vamos aguardar para ver se realmente Atlético de Goiás e Vasco jogam dia 11 desse mês, à tarde, no estádio Kleber Andrade.
É isso aí, Adriana. Um abraço e até amanhã com os gols do Brasileirão. Até amanhã, Paulo. Bom, no próximo bloco tem dicas do quadro Balcão de Emprego. São vagas para cursos de qualificação de graça. A gente volta já. E hoje é dia do nosso quadro Balcão de Emprego, sempre com dicas importantes para você que busca uma vaga no mercado de trabalho. E hoje o nosso balcão é sobre os cursos profissionalizantes que estão sendo oferecidos de graça pelo governo do estado. As informações com Sérgio Rangel. Boa noite, Sérgio. Boa noite, Adriana. Boa noite a todos. Hoje o quadro Balcão de Emprego traz uma boa notícia aí para quem quer estudar, se qualificar, de olho no mercado de trabalho. A Secretaria de Estado da Educação oferece mais de 2.000 vagas em cursos profissionalizantes. E quem vai explicar melhor essa história para a gente é o Eduardo Malini, ele que é subsecretário de Educação. Eduardo, boa noite. Quais cursos são esses? Boa noite, Sérgio. Exatamente isso. São, na verdade, arredondando assim, né, 2.053 vagas distribuídas pelo Estado do Espírito Santo, são 17 municípios. Cursos mais variados, né? A gente tem desde administração de empresas, logística, técnico em portos, informática, enfim, são os mais variados cursos lastreados na demanda que a comunidade apresenta para a Secretaria de Educação, não são cursos escolhidos aleatoriamente. Enfim, a gente tem aí, né, são 12 cursos para a gente distribuir, para a gente atender essa comunidade que demanda esse serviço de se capacitar, de se aperfeiçoar. Queria que você falasse para a gente quem é que pode, afinal de contas, então, participar desses cursos. Todo cidadão capixaba que concluiu o ensino médio. Isso é importante dizer. A gente não tem restrição de idade, a gente não tem restrição, né, de nenhum tipo de localidade. A gente vai distribuir esses cursos em 17 municípios. Então, assim, em qualquer região do Espírito Santo, sentindo interesse, concluiu o ensino médio na modalidade EJA ou ensino regular, ou vai concluir no ano letivo de 2016, esse cidadão é público-alvo para se inscrever. E a gente pede que se inscreva sim, porque são cursos de excelente qualidade e, repito, né, num contexto onde fortalecer-se, né, para o mercado de trabalho é imprescindível. A notícia aí, a informação que todo mundo está querendo saber em casa é quanto custa para participar aí desses cursos? Não custa nada, são cursos ofertados pela Secretaria de Estado da Educação, a gente oferta educação pública, gratuita, de qualidade, né, para o Estado do Espírito Santo. Então, isso não tem nada. A inscrição é gratuita, o curso é gratuito, é um serviço da Secretaria para a população. Vamos falar um pouquinho então melhor desses cursos aí, são vários cursos, né? São várias áreas, mas como é que esses cursos eles funcionam, carga horária, enfim? São cursos de duração, são cursos presenciais, é importante dizer isso, né? Cursos com carga horária de aproximadamente, tem um ano e meio de duração, vai depender da grade curricular do curso, mas assim, é importante dizer, né? As escolas são selecionadas a partir dessa demanda e com a capacidade que as escolas se estruturam, né? Ou já estão estruturadas para poder receber determinado curso, né? Há necessidade de um laboratório, há necessidade de um outro preparo, enfim, isso que a gente oferta. Mas são cursos de um ano e meio, dependendo da sua grade curricular, presenciais e gratuitos, reforçando. Essa é a melhor notícia, né? Agora uma última pergunta, os interessados fazem como aí para participar desses cursos? Os interessados a partir de 1º de junho, né? A gente já está recebendo as inscrições que vão até o dia 13 pelo site da Secretaria de Educação, www.educacam.es.gov.br. Entra lá, tem um hot site, uma paginazinha para se inscrever, cursos profissionalizantes, inscrevam-se até dia 13 de junho, resultados
a partir do dia 15 e segundo semestre, mão na massa, que tem aula na escola. Legal, é isso aí. Eu agradeço aqui a presença do Eduardo Malini, ele é subsecretário de Educação. Obrigado pela sua presença aqui no Hora News. A gente agradece, a Secretaria de Educação agradece, se coloca à disposição para qualquer esclarecimento, para qualquer maior informação a respeito desse serviço que é estratégico para o desenvolvimento do Espírito Santo. Tá certo. Então é isso, Adriana. Boa notícia aí para quem quer se qualificar. E o melhor de tudo, que é de graça. Voltamos aos estúdios com você. Uma boa noite. Boa noite, Sérgio. Bom, Hora News termina aqui. Mais notícias você acompanha lá no nosso portal sinoticias.com.br. Uma excelente noite para você. Record News, a líder em notícias.